E aí, meu amigo patriota, beleza, cara? Rapaz, você sabe que só na nossa galáxia, a Via Láctea, existe de 200 a 400 bilhões de estrelas. São de 200 a 400 bilhões de sóis com seus planetas, com seus sistemas solares. Velho, é muita estrela só na nossa galáxia. Você sabia também que o ser humano já tem tecnologia, já descobriu centenas de bilhões de galáxias? Eles estimam que por baixo, no mínimo, vai ter mais de 10 sextilhões de estrelas, pelo menos o que eles já conseguiram enxergar, que eles já conseguiram ver com a tecnologia que a gente tem na Terra atual. Agora te pergunto, meu velho, você acha que existe uma lógica, existe um sentido em você achar que o ser humano é a espécie mais avançada desse universo? Que a nossa tecnologia é a tecnologia mais avançada desse universo? É claro que não é. É claro que tem outras civilizações muito mais avançadas que a nossa. Existem civilizações que são civilizações avançadas há muito mais tempo do que a nossa. Nós começamos até a tecnologia esses dias atrás, cara. Agora que nós estamos com telefone, agora que eu posso fazer vídeo, um monte de gente pode ver. Agora que você pode ter uma voz e pode falar alguma coisa a respeito de um ponto de vista que você tem sobre algum assunto. Até então a gente estava na mão da mídia tradicional, da televisão e do rádio, que pertencia aos deputados e os senadores e etc. Velho, vamos encurtar essa história. Velho, imagine que uma outra civilização muito mais avançada que a nossa viesse fazer contato com a nossa civilização e eles descessem aqui na Terra, viessem para cá e falassem: não, nós vamos se mudar para cá e vocês vão poder trabalhar para nós vamos trabalhar junto, nós vamos pagar uma mixaria para vocês, vamos pagar um pouquinho de dinheiro para vocês, mas vocês vão poder participar da nossa civilização, que nós vamos colonizar o planeta de vocês agora. Só que vocês vão ter que aceitar a nossa religião, porque nós temos uma religião muito melhor que vocês, que é de vocês. Esqueçam Jesus Cristo, esqueçam Maomé, esqueçam os muçulmanos, os judeus, esqueçam todas as religiões de vocês. Agora nós vamos trazer uma religião melhor. Nós vamos vender para vocês, não é nós vamos vender, nós vamos trazer, vamos deixar vocês ter o conhecimento da verdadeira religião e do nosso verdadeiro Deus. E vocês vão seguir nossa religião e vocês vão trabalhar para nós, vão participar da nossa sociedade, vocês vão receber um salarinho michuruca, e vocês vão pagar aluguel, e vocês vão pagar as contas de luz e de água, e se vocês tiverem telefone, vai ter telefone, e não vai sobrar nada de dinheiro para vocês, e vocês não vão poder se aposentar, e vocês vão vocês vão só se fuder com nós. Que beleza, né? Olha que os ET entraram no nosso planeta para nos abençoar com a religião e com a civilização abençoada deles, né? Patriota! Velho, uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez quando assumiu foi trocar toda a diretoria da FUNAI. FUNAI, para quem não sabe, é a instituição do governo brasileiro que organiza as terras indígenas, que negocia, que proporciona saúde e educação para os índios, que trabalha com os índios do Brasil. A questão é que o governo Bolsonaro botou os evangélicos e os evangélicos estão tendo a missão abençoada de catequizar os índios das tribos isoladas da Amazônia. Esses caras estão indo fazer contato com as tribos isoladas na Amazônia antes de continuar. Tribo isolada na Amazônia são pessoas como eu, como você, só que essas pessoas estão com uma sociedade, com uma civilização, numa condição totalmente diferente da nossa. Essas pessoas, elas estão na idade da pedra, porque eles não conseguem transformar uma pedra em ferro, eles não têm tecnologia para transformar o ferro em ferramenta, eles não têm tecnologia nenhuma. Então essa analogia que eu fiz, se uma civilização de outra galáxia viesse invadir nosso planeta e nos fazer trabalhar e nos fazer aceitar uma religião diferente, é a mesma situação que está acontecendo na Amazônia com o pessoal da igreja evangélica entrando em contato com as tribos isoladas e abençoando esse povo com essa religião abençoada. Não estou falando que nenhuma religião é melhor do que outra. A questão é que a gente precisa ter respeito. Os evangélicos não têm discernimento nem conhecimento
muito menos capacidade para entrar em contato com uma tribo isolada na Amazônia que se encontra na Idade da Pedra. A gente precisa ter um respeito muito maior do que o respeito que os europeus tiveram quando chegaram no Brasil e dizimaram os índios e catequizaram a população que no Brasil existia. Meu amigo, essas pessoas que estão nas tribos isoladas na Amazônia, elas têm a sua própria civilização, sua própria cultura e seus próprios deuses. Inclusive todo mundo no Brasil tem uma concepção de índios totalmente errada. Velho, índio não é brasileiro. Índio não tem que ser abençoado com a carteira de identidade brasileira, com a carteira de trabalho de merda, que vai fazer o cara trabalhar por R$ 1.045, pagar 500 conto de aluguel, mais as contas, mais passagem, não vai sobrar nada, não vai poder tirar férias, não vai poder se aposentar e vai morrer na míngua. O indígena não precisa ser um abençoado com uma cidadania de um brasileiro pelego igual nós. Os índios são os verdadeiros donos da terra. O branco chegou e nenhum índio vendeu a terra para português nenhum, cara. O português chegou no Brasil, na época do descobrimento haviam 8 milhões de indígenas. Hoje são apenas 817 mil. É apenas 10% da população de indígenas que havia em 1500 é que existe hoje. 90% da população dos caras foram mortos, ou assassinados, ou por doenças. Os abençoados dos europeus levaram para os pessoal. Caras, vamos falar em doença. Ou como é que pode reserva indígena com coronavírus? Se não foi o pessoal da FUNAI que foi levar coronavírus para matar os índios de propósito? Os abençoados estão acabando com os indígenas. Velho, um índio não é brasileiro. O índio não precisa ser brasileiro. Nós brasileiros precisamos respeitar as nações indígenas. O índio tem que ter a sua própria nação. A gente, como brasileiro, que roubou 87% das terras dos caras, a gente precisa reconhecer a independência das nações indígenas em suas reservas. Os índios têm uma cultura diferente, eles não têm sentimento de posse que nós temos. A gente precisa ajudar essas civilizações a desenvolverem, a assimilarem a tecnologia. A gente precisa urgentemente tirar esses evangélicos da FUNAI e colocar os índios esclarecidos para tomarem conta do seu próprio povo. É muita pretensão você colocar pessoas abençoadas como esses evangélicos para fazerem contato e administrarem as nações indígenas. A gente precisa colocar os índios esclarecidos. Existem índios esclarecidos. E a propósito, o Brasil deve toda a nossa terra, toda a nossa cultura aos índios, tudo que nós temos, a gente roubou dos índios, a gente construiu o nosso país em cima da terra dos índios. A gente tem que dar condição para os índios se desenvolverem. Então o que os indígenas quiserem estudar, o que os indígenas quiserem aprender, o governo brasileiro sim tem que pagar a faculdade para o indígena que queira estudar, tem que pagar os cursos e ajudar os indígenas a desenvolverem suas terras. Agora o Bolsonaro está querendo legalizar para que dar um jeito na nossa legislação para fazer com que as mineradoras, a Vale do Rio Doce só tem uma mineradora no Brasil. Essa mineradora tem mais 2, 3 empresas que pertencem ao mesmo dono. Estão querendo legalizar com que essa mineradora vá tirar minério na reserva dos índios para favorecer os índios, darem um empreguinho de orelha seca para os caras, se os caras quiserem trabalhar. Não! Eu concordo que tirem minério da reserva do índio, mas que os índios tirem os minérios. Assim como as madeiras, os indígenas têm que abrir as próprias serrarias e eles têm que fabricar os próprios móveis. E os indígenas têm que se desenvolver e vender os móveis, ao invés de vender a madeira bruta. Os índios esclarecidos têm que tomar conta da FUNAI para desenvolver a sua civilização, diferentemente da nossa civilização, que é uma vergonha. Nossa civilização é uma vergonha. Olha nossos esportes, quais são os esportes que nossa civilização mais dá ênfase, qual é o esporte que mais cresce na nossa civilização, se não é as lutas livres, os UFC, esses caralho de luta e de briga, de um bater na cara do outro. Olha aí nossos esportes.
a nossa cultura, a nossa música eletrônica, nossos instrumentos eletrônicos, com nossos dançarinos. E agora olha a nossa religião, velho. Nossa religião que mais cresce no Brasil. Essa bênção que está administrando a FUNAI. Esse não. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda. Vai. Oh, meu irmão, não tenha medo, não. Deus te deu autoridade, recebe varão. E dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe bicuda, dá-lhe, dá-lhe bicuda, dá-lhe. É na cara do cão, 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 é na cara do cão. Oh, meu irmão, não tenha medo, não. E dá-lhe, 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 e dá-lhe, 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 dá-lhe bicuda, dá-lhe. Cara do cão, é na cara do cão, é na cara do cão. Pastor Melvin, escute, recebe isso aí, ó. Recebe isso aí, ó. E dá-lhe, 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 dá-lhe bicuda, dá-lhe, é na cara do cão. Mas a beleza tá travada dentro do teu lar. Não desista, não desista, Deus vai te exaltar. Mas a beleza tá travada dentro do teu lar. Não desista, não desista, Deus vai te exaltar. Mas não desista não, mas não desista não. Olha o segredo é da bicuda na cara do cão. Mas não desista não, mas não desista não. Olha o segredo é da bicuda na cara do cão. Dá-lhe, 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 dá-lhe bicuda, dá-lhe, é na cara do cão. Meu Deus do céu! Ei, pastor meu, se a pomba gira, se a ministra quer te separar, na tua família ele não vai tocar. No tempo da vergonha, Deus vai te exaltar. Eu já tô vendo a dupla honra chegar no teu lar. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Velho, esse é o tipo de criatura que tá indo catequizar os índios. A gente não pode cometer esse crime. E agora, em nome de Jesus, eu vou falar. Crentes abençoados que estão tomando conta da FUNAI, peçam para sair. Saiam da FUNAI. Vocês não têm competência, nem discernimento. Vocês não têm raciocínio para entrar em contato com tribo isolada na Amazônia, nem com as reservas indígenas. Vocês não têm raciocínio para uma tarefa tão complexa como entrar em contato e administrar as terras indígenas. O Brasil precisa reconhecer a independência das nações indígenas. 13% do território nacional só é reserva indígena. Essas reservas indígenas têm que ser reconhecidas como terras de nações estrangeiras. Não são terras do Brasil, são terras de nações indígenas. São só 13%, já roubamos 87% das terras indígenas. Não precisamos desses 13% que está com os caras ainda. O Brasil precisa reconhecer a independência dos indígenas em suas terras e que eles desenvolvam a sua civilização sem o sentimento de posse que nós temos, sem a diferença de classes sociais, que é uma vergonha da nossa civilização, sem a nossa cultura podre para infectar, para dizimar, para fazer mal para a cultura dos caras. Os caras são vulneráveis, os caras são inocentes e vocês chamam eles de selvagens. Selvagens são os brancos. Selvagens somos nós, que temos nossas religiões, que justificam pecado de Jaguara e a diferença social horrível que nós encontramos. Precisamos defender os povos indígenas, minha gente. Precisamos dar independência para as nações indígenas em suas terras que ainda restam. Precisamos respeitar o próximo da mesma maneira que queremos ser respeitados. Tá? E Deus abençoe o Brasil e você. E um dia nós precisamos abrir o olho e de largar a mão de trabalhar para Satanás, achando que estamos fazendo favor para Jesus Cristo. E tenho dito, e Deus abençoe o Brasil e você, e um dia nós precisamos se livrar das pragas e dos percevejos, nem que seja num saculejo. E Deus abençoe o Brasil e você, e eu fui!
E depois que Deus fizer essa, Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma relativa de condoconga. Receba cura, receba milagre. Onde é que bate aqui? Ramanaha. Toca no vermelho, toca no vermelho. Ramancoiconohaço de canta. Eu determino a cura, determino o milagre, determino a manifestação do Senhor sobre a tua vida. Oh, colaporapoicanahaço de flá. Ramanacoicanahaço de canta. Deus te dá vitória este ano, em nome de Jesus. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda. Vai! Oh, meu irmão, não tenha medo, não. Deus te deu autoridade, recebe varal. E dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe bicuda, dá-lhe, dá-lhe bicuda, dá-lhe.